Bom dia a todos que nos assistem, a todos que estão aí atrás nos assistindo no Aprender Aula, sejam todos bem-vindos. Já chega deixando aquele seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e também se inscreva, seja membro do curso Aprender Aulas e venha aqui acompanhar essas aulas maravilhosas junto com esses excelentes professores e junto de mim, que também sou um desses, professor Onésimo Júnior, professor de Química. Pessoal, só fazendo uma reiteração aqui para vocês. Nesse momento, a gente estava estudando a Química A, né? Então, o prof estava acompanhando ali a apostila de vocês na Química A, a gente viu até as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Só que neste momento, a gente faz uma inversão dos conteúdos. Por quê? Porque a Química B, ela é um pouco mais curta do que a Química A. E aí eu e o Rafael, o outro professor de Química, a gente troca nesse momento. Então hoje a gente está aqui na aula 11 do setor B. E hoje a gente vai trabalhar com introdução à Química Orgânica. Tá? Prof, a gente estava vindo lá das funções inorgânicas, né? A gente estava trabalhando ali com algo que a gente chama de inorgânico. Mas o que é isso, prof? O que significa algo ser orgânico ou não ser orgânico? A gente precisa pensar o seguinte, muito antigamente a gente tinha a ideia de que aquilo que era orgânico era proveniente de um ser vivo, ou seja, proveniente de um animal ou de algo que é considerado pela biologia como um ser vivo, certo? E algo que era inorgânico, como uma pedra, uma rocha, era algo que não vinha proveniente de um ser vivo. Só que essa contextualização, ela serve para nos indicar o quê, então? Que hoje, quando a gente fala da química orgânica, a gente não vai ver ela nesse sentido, como sendo algo só proveniente de animais. Então, a gente vai dar entrada numa química que agora ela precisa ser relacionada a um elemento principal. E no nosso caso aqui, a gente vai falar principalmente do carbono, tá? Mas para a gente entender como que se começou, como que a gente definiu e como que a gente desmistificou esse sentimento de que algo orgânico vinha de um animal, teve uma experiência de um cientista chamado Huller. E o que ele proporcionou? O que ele fez lá pra gente? Ele pegou uma substância chamada cianato de amônio, tá? Que esse daqui, o cianato de amônio, cianato de amônio, que é uma substância inorgânica. E o que ele fez com essa substância, prof? Ele foi lá e colocou ela na presença de temperatura. Na química a gente olha para a temperatura com um deltazinho, tá? Que indica que a gente colocou calor nessa substância. E ele formou o que para a gente aqui? Uma substância muito conhecida, principalmente pela biologia, que ela aparece muito lá nas excretas nitrogenadas, que é a nossa famosa ureia. E a ureia é um composto que? Orgânico. Então ele pegou algo que era inorgânico, o cianato de amônio, certo? E ele aqueceu e a partir disso daqui ele criou algo que era orgânico, a ureia. Então o que ele pensou? Falou assim, tá, então essa ideia de que algo que é inorgânico vem de algo que não é proveniente de animal precisa ser desmistificada. A gente não pode mais analisar a química orgânica desse jeito. Então, o que a gente vai pensar aqui agora? A partir desse experimento do Huller, a gente vai dar a ideia de que a química orgânica é baseada no carbono. A química do carbono. A química orgânica é a química que estuda o carbono, tá? Ah, prof, mas tem compostos que têm carbono que são inorgânicos, como o dióxido de carbono, que é um óxido que a gente viu na aula passada, mas que tem carbono. Sim, tem alguns compostos que são inorgânicos que têm carbono, mas a sua grande maioria são compostos orgânicos, são compostos que estão dentro dessa classe que a gente está estudando aqui hoje, beleza?
E como que a gente vai olhar para estudar então? Ó, química orgânica vai estuda os compostos ou substâncias ou moléculas de carbono, beleza? Do elemento carbono. Mas como que a gente vai olhar para o carbono? Prof, veio um outro cientista chamado Kekulé. O Kekulé, ele vai lá e olha para o elemento carbono e consegue fazer algumas definições. Como assim, prof? Algumas definições. Vamos olhar aqui, ó. Quando a gente olha para o elemento carbono, ele tem 6 elétrons na sua estrutura. Então, quando a gente faz a distribuição, 1s2, 2s2, 2p, para dar 6 elétrons, 2p, 2. Prof, quando a gente olha para essa distribuição, a gente precisa procurar o quê? A camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, ou seja, a gente olha para o númerozão grandão que está aqui. Então, a camada 1 e dentro da camada 2, a gente tem o 2s2 e o 2p2. Então, aqui, ó, a camada de valência, abreviada por CV, tem 4 elétrons na sua estrutura. E vocês aprendem lá nas ligações químicas que um átomo tende a ficar estável com quantos elétrons? A regra do octeto. A regra do octeto diz oct, 8 elétrons na camada de valência. Se o carbono já tem 4 elétrons na camada de valência, prof, falta quanto para ele ficar estável? 4. Então, a partir disso daqui, ele vai pensar assim, se o carbono falta 4 elétrons, ele precisa fazer quantas? 4 ligações. Então, ele vai fazer alguns postulados. O que são postulados? São coisas que a gente entende e aceita, certo? A gente considera isso daí. Então, a partir do Kekulé, ele vai falar assim, ó, o carbono faz 4 ligações, ok? E essas 4 ligações são equivalentes. As 4 são idênticas umas às outras. Além disso, ele vai falar assim, tá, se ele faz 4 ligações, ele permite unir-se a diferentes átomos. Se ele se une a diferentes átomos, ele pode fazer uma coisa que é a catenação. Catenação, prof, que raios é isso? Catenação. Catenação é o nome para aquilo que a gente fala de formar cadeias. O carbono se une em vários, até milhões de átomos aí, formando o quê? Cadeias carbônicas. Então, catenação é a formação de cadeias. E daqui a pouco a gente vai dar um nome para essas cadeias. A gente vai aprender a classificar elas, a gente vai aprender a olhar para essas cadeias, certo? Então, ó, o carbono faz 4 ligações, a catenação, a formação de cadeias, certo? Prof, olhando para esses postulados, a gente ainda precisa entender o quê? Como que essas 4 ligações acontecem, certo? Então, a gente vai ter o quê aqui, ó? O carbono pode ter vários tipos de ligações. A primeira é um carbono com 4 ligações simples, beleza? Mas também pode existir o carbono fazendo ligação dupla e 2 simples, ou esse mesmo carbono fazendo 2 duplas, ou ele fazendo uma simples e uma tripla. Prof, não vai existir carbono fazendo uma ligação quádrupla? Um carbono unindo com... Não, isso não é favorecido pela estabilidade. Tá? Geometricamente, quando a gente olha para a geometria desse carbono, a estabilidade dele não aparece desse jeito. Por quê, prof? Porque quando a gente está falando de elétrons, a gente tem cargas negativas. E negativo com negativo tem tendência ao quê? A se atrair. Perdão. A se repelir. Se ele tem tendência a se repelir, você fazer uma ligação quádrupla, você tem muitos elétrons próximos um do outro. Então, energeticamente, isso não é favorável. Tá? Então, a gente só vai ter esses tipos de ligação. Prof,
Mas agora aprofundando um pouquinho, saindo do Kekulé. Esses são os postulados dele, ok? A gente precisa entender como que se formam essas ligações. Qual que é a geometria, qual que é a hibridização desse carbono. Por que, como assim a hibridização desse carbono? Prof, vamos olhar lá, ó, pela regra de Hund. Vamos aqui, ó. Então, vou colocar como tópico, hibridização. Hibridização do carbono. Vamos lá. Fazendo a distribuição desse elemento. De novo, carbono, 6 elétrons, 1s2, 2s2, 2p2. Se a gente vai montar, se a gente vai olhar para esses orbitais, o que a gente tem aqui, ó? O estado fundamental. Prof, o que é estado fundamental? É quando esses elétrons, fundamental, estão ali preenchidos de acordo com a regra de Hund. Como? A gente tem aqui, ó, o primeiro orbital, que é o orbital S. E quantos elétrons ele tem? 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, um elétron subindo. Deixa eu pegar outro X aqui. A gente vai ter um elétron subindo e um elétron descendo, certo? Quando a gente olha para o orbital P, ele cabe 6 elétrons. Então, a gente vai ter que fazer o quê? 3 caixinhas, porque cada caixinha cabe 2 elétrons. Mas quantos elétrons a gente tem aqui? 4. Antes da gente fazer do orbital P, a gente precisa fazer do 2s também, né, gente? Tem um 2s aqui, ó. Já a gente chega no P. Aqui, ó, do 1s. Vou fazer mais uma caixinha, agora sim, as 3 caixinhas. Esse daqui é o do 2s e esse daqui é o do 2p, tá? Então, vamos lá. O 2s, o orbital S só tem 2. Então, vai subir 1 e desce 1. No orbital P, a gente tem o quê? Sobe 1, sobe 1. Ai, prof, por que a gente já não colocou, preencheu 2 aqui? Pela regra de Hund, a gente precisa colocar todos os elétrons em spin contrários, certo? Se a gente já desce 1 aqui, a gente está aproximando elétrons. E se a gente aproxima elétrons, a gente está fazendo com que eles fiquem menos estáveis, faz com que eles fiquem mais próximos, tem maior repulsão, tá? Então, isso daqui é o estado fundamental. Prof, mas se a gente olhasse para isso daí, o que iria acontecer? Qual que era o esperado? Olha aqui, no orbital P, a gente só tem 2 elétrons. Quantos elétrons estariam disponíveis para a gente fazer uma ligação? Apenas 2. Mas, prof, o carbono não faz 4 ligações? Não tem 4 elétrons? Ele não precisa fazer 4 ligações? Como que isso vai acontecer? A partir do que a gente chama de hibridização. Um elétron do orbital 2s, ele vai se excitar. Energeticamente, é mais favorável que ele não fique junto com o outro elétron. Por quê? Causa repulsão. Então, o que vai acontecer? A gente vai para o estado excitado. Isso. Mas no caso do carbono aqui, energeticamente é mais favorável para ele. Tá? Ele não precisa só absorver energia a todo momento para isso acontecer. Tá? O que vai acontecer aqui, então, no estado excitado? Novamente, vamos fazer as nossas caixinhas. Aqui no 1s, a gente vai permanecer da mesma maneira. Um elétron para cima, um para baixo. Só que agora, no orbital 2s, prof, a gente vai ter uma mudança. Como assim uma mudança? O elétron que estava aqui emparelhado, ele vai passar para onde? Para um orbital P. Então, a gente vai ter o quê? 1, 2, 3. O que estava aqui, ó, ele passou para onde? Para o orbital P. Isso daqui é o que a gente chama de estado excitado, ok?
ok? Quando a gente faz isso, percebam que agora a gente tem quantas oportunidades, quantos locais para fazer ligação? 1, 2, 3, 4, ok? Então a gente está ali trabalhando com 4 possibilidades de ele fazer uma ligação, ok? Então, prof, olhando para a hibridização do carbono, a gente precisa entender como que ela vai acontecer, certo? Então vamos lá. O primeiro caso, quando o carbono vai fazer 4 ligações simples, tá? Olha lá, então eu já vou pegar aqui o carbono no estado excitado, tá? Eu não vou pegar o estado fundamental, já vou pegar o estado excitado. Então, a primeira hibridização que a gente vai ver é o que a gente chama de sp3, ok? Carbono no estado excitado, olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Olha lá, a gente tem um S, o 2S e o 2P. Prof, o que vai acontecer nesse caso aqui então? Olha lá, a hibridização é o quê? É a união de orbitais atômicos. Você está pegando um orbital do átomo e unindo com o outro orbital, que é o que a gente chama de orbital molecular, quando a gente forma moléculas, tá? Prof, então o que vai acontecer nesse caso aqui? A formação do sp3 significa o quê? Um orbital S, então é como se tivesse um 1 aqui, e 3 orbitais P. Para isso acontecer, quem que a gente vai ter que unir aqui? Quem que a gente vai ter que hibridizar? O orbital S, do 2S, e o orbital P. Só que o orbital P entra com quantos? Com 3. Então, a hibridização ela vai acontecer quando a gente mescla, a gente une esses 3 orbitais aqui. Tá? Esse daqui é o que a gente chama de hibridização. Hibridização sp3, ou seja, a união de um orbital S com 3 orbitais P, beleza? Prof, mas como que isso vai se organizar no espaço? Como que vai acontecer essas 4 ligações simples que a gente tem aqui? A gente precisa lembrar, pessoal, que quando a gente está trabalhando com geometria molecular, a gente está pensando, pedindo que essa molécula fique o mais estável possível, ou seja, que diminua o máximo possível das repulsões elétrons que a gente tem. Nesse caso aqui, como a gente vai ter 4 ligações, a tendência é com que a gente forme o quê? Um tetraedro, tá? Então a gente vai ter o que aqui? Um carbono aqui no centro, certo? E ao redor dele vão ter os nossos pares ligantes. No caso aqui a gente pode ter hidrogênio, outros carbonos, depende do tipo de átomo que a gente vai estar ligando ali, tá? Então a gente vai ter aqui a formação de um tetraedro. No caso aqui eu vou colocar hidrogênio como se fosse a gente estivesse fazendo a molécula do gás metano, tá? CH4, beleza? Prof, então a gente vai ter aqui ó, uma geometria tetraédrica, tá? Tetraédrica, ou seja, na hibridização sp3, quando a gente tem 4 ligações simples, ou seja, uma ligação com o orbital S e 3 com orbitais P, a gente tem uma geometria tetraédrica. E qual que é o ângulo da ligação? Ângulo da ligação. A gente vai ter aqui 109,28 minutos, ou pode também aparecer 109,5 graus, tá? Pode aparecer os dois. Esse é o melhor ângulo, a forma com que essas ligações, esses pares de elétrons que vão ali se ligar, fiquem o mais distantes um do outro possível. Então, a gente tem aqui 109,28 minutos ou 109,5
graus. Tá? Esse é o ângulo de ligação para quando a gente está numa hibridização sp3. Então, a gente tem um tetraedro, união de um orbital s e 3 orbitais p. Combinado?